Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Somente o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós sabemos, irmãos, que este é um capítulo das Escrituras em que exaustivamente Paulo trata da ressurreição dos mortos. E mais de 50 versículos ele pretende esclarecer os irmãos sobre esse tema da ressurreição dos mortos. E sem dúvida nenhuma é a nossa esperança. E quando ele conclui dizendo graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, e o último inimigo a ser vencido, diz ele, é a morte. E quando o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o mortal ser revestido de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E continua dizendo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, eu acho que hoje nós vivemos dias de muita retórica, de muito intelectualismo, de muito conhecimento que não passa do campo das ideias e que não produz nada na prática. Mas quando nós vamos para a teologia de Paulo, por exemplo, nós vamos vendo que sempre há uma resposta prática daquilo que é uma verdade interior para nós. Se não há mudança exterior, então podemos dizer que nós temos vivido uma vida mentirosa. Não é assim? Porque a palavra de Deus, ela sempre tem resultados muito práticos na nossa vida. Então, depois que Paulo trata do assunto da nossa esperança da ressurreição e de que a vitória de Cristo será completa a ponto de nós um dia ressuscitarmos dentre os mortos e já não haver mais morte para nós e vencermos a morte, pela vitória de Cristo Jesus, ele conclui dizendo que por causa disso nós devemos ser firmes, imovíveis, inabaláveis, que não podem ser movidos do lugar, constantes, sempre abundantes, ou seja, fazendo sempre mais do que lhe é pedido na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, nós continuamos esse tema do tribunal de Cristo e da disciplina para os cristãos. E nós vamos ler, irmãos, hoje a parábola das minas. E uma das coisas mais interessantes na parábola das minas é que o Senhor ordena aos seus servos que negociem até que ele venha, que trabalhem. E por que isso é tão interessante? Concordando com o nosso texto de 1 Coríntios 15. Porque o Senhor já nos mandou trabalhar. Essa palavra não é só para os discípulos. Às vezes nós estamos dizendo assim, ó Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer na tua obra? O que o Senhor quer de mim? E o Senhor já disse, negociai até que eu venha. Trabalhai. Porque
nós devemos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, nosso trabalho não é vão. E há uma diferença muito clara entre a parábola das minas, que é essa que nós vamos ler em Lucas 19, e a parábola dos talentos. Porque na parábola das minas, nós temos 10 servos, e cada um deles ganhou do Senhor uma mesma medida. Já na parábola dos talentos, nós temos medidas diferentes segundo a capacidade de cada servo. Na parábola das minas, não. Todos têm em comum. E nós sabemos o que todos os irmãos têm em comum, não é verdade, irmãos? Todos temos o Espírito. Todos temos a vida de Deus. Não é? Todos temos a natureza divina. Todos fazemos parte de Cristo. Isso são coisas que todos nós temos em comum. E isso está simbolizado aqui pela mina que cada um dos servos recebeu. Lendo a partir do verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Vamos ver o que eles estavam ouvindo, irmãos. Nós sabemos que a partir do capítulo 19 de Lucas, nós temos a história de Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1, então, de Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, irmãos, nós precisamos perceber primeiro que os discípulos, eles tinham uma compreensão equivocada da vinda do reino de Deus. Por isso que depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus estava para ascender aos céus, eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, é esta hora em que trarás de volta, darás o reino a Israel? E o Senhor teve que responder para eles, que não competia a eles saber tempos e épocas que Deus preparou para a sua própria glória. Mas eles receberiam poder quando do alto fossem revestidos do Espírito Santo. Então, irmãos, eles ainda julgavam que eles teriam um reino exterior daquele momento. Então, por isso que diz o texto assim: visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Nós sabemos que faz 2000 anos que o Senhor foi assunto ao céu e que ele prometeu voltar. E quando ele voltar, ele estabelecerá o seu reino nesta terra. Então esse momento que eles pensavam ser naquele momento, virá. Mas entre aquele momento que Jesus estava com eles e a sua segunda vinda, haveria um tempo em que isso não estava muito claro para eles. Então ele contou uma parábola por causa disso, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus
havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do seu reino e voltar. E às vezes nós podemos não ter uma visão clara do que significa isso, porque normalmente os homens nobres já estão no trono, já estão reinando e nós estamos vivendo numa época diferente. Porém, irmãos, Jesus está contando uma parábola que diz respeito à sua época. E na sua época havia um império que dominava sobre todo mundo. E todos os governadores, quando iam receber o seu direito de governança, teriam que ir até Roma. E em Roma eles recebiam a autoridade de César para então exercer a autoridade em algum lugar. E essa parábola, o próprio Joséfo faz uma similaridade dela com Arquelau, que foi filho de Herodes. Quem lembra disso? Quando Herodes morreu, Arquelau teve que ir até Roma para que do imperador ele recebesse a autoridade para ficar no lugar de seu pai. E você vai entender porque os judeus naquela época mandaram uma comitiva, porque não queriam que Arquelau reinasse. E você vai ver que aqui também tem uma comitiva nessa parábola. Porque a ideia que nós precisamos perceber é exatamente essa que Jesus quer passar. De um nobre, de sangue nobre, que precisa ir com o fim de tomar posse do seu reino e voltar. Nessa mesma figura que aconteceu na prática com Arquelau. Muito mais, né, na realidade que Jesus está falando aqui. Por quê? Porque esse lugar onde ele iria distante, com o fim de tomar posse do seu reino e voltar, a gente sabe que é a destra de Deus. E este homem nobre é o próprio Senhor Jesus. Não é, irmãos? E que ele estaria de partida, como dizia em Lucas, para a destra de Deus, para receber o seu reino. Amém? E então depois voltar. E diz o texto assim: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Então esse número 10, irmãos, ele simboliza a totalidade. Até muitos dizem que é um número da totalidade dos filhos de Deus, por exemplo, como a parábola das 10 virgens, que simboliza todo o povo de Deus, não é? Ou o número de todas as nações, simbolizado por trás desse número 10. O número das nações de toda a terra. E diz, chamou 10 servos e confiou-lhes 10 minas, uma para cada servo. Amém? Uma mina valia 10 denários, 100 denários. 100 dias de um trabalhador. Já aqui nós temos diferença da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, um talento valia 60.000 denários. Um denário é um dia de um trabalhador. Uma mina vale 100 denários. Aqui nós já temos a parábola em diferente proporção. Amém? Na dos talentos um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento. Então lá você tem servos e diferença entre aquilo que receberam entre um e outro. Isso é um mistério que nós veremos depois, a seguir. Mas aqui todos receberam a mesma coisa. E esta é uma chave da parábola, irmãos. Negociai até que eu venha. Porque todos receberam do Senhor. E às vezes nós estamos dizendo assim, Senhor, eu queria tanto saber o que eu devo fazer. Negociai. O Senhor já disse para nós. O Senhor já disse para nós que nós não devemos deixar essa vida vã, se tornar inútil em nós. O
Senhor já disse para nós que nós não devemos tornar a graça de Deus vã em nós. O Senhor já nos disse isso. Então, se você pensa que não deve fazer nada para o Senhor já disse nessa parábola para você e para mim, negociai até que eu venha. Faça com que aquilo que eu te dei cresça, multiplique e gere lucro para mim. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Por isso é uma chave aqui, irmãos. E por que eu digo uma chave? Porque todos nós somos cristãos, irmãos. Mas existem os cristãos que receberam a vida de Deus, que foram salvos, e diz assim, que bom que o Senhor nos salvou do inferno, aleluia, eu vou cantar para todos sempre, mas não faço nada para o Senhor. E não foi o que o Senhor disse para nós fazermos. O Senhor disse para nós, negociai até que eu venha. Como é importante isso, irmãos. Talvez nós pensávamos que nós estávamos muito seguros, não é verdade? Nós temos que ser cuidadosos, amém? E trabalhar. Ser firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O Senhor decidiu, irmãos, nos dar tudo o que nós necessitávamos para produzir, toda a capacidade, e ainda, se produzirmos na obra dele, nos recompensar por tanto. Ele decidiu isso. Não somente nos salvar, não somente nos livrar das trevas, do inferno, mas ainda, sendo um bondoso Senhor, nos recompensar por trabalharmos na sua obra. Por isso que Paulo diz, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é sem propósito, não é inútil, não é vão. Há um propósito para o nosso trabalhar. E o Senhor disse, negociai. Cada um de nós recebeu o Espírito de Deus, cada um de nós tem a vida de Deus, cada um de nós tem essa natureza dentro de nós, capaz de por si só produzir, crescer, e a nossa responsabilidade não está de fora aqui. O Senhor nos disse o que, irmãos? Negociai. Amém? E quando nós vamos trabalhar para o Senhor, irmãos, acontece, ainda que em primeira instância isso se refira aos judeus, o que está no verso 14, mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Foi exatamente o que os judeus fizeram com Arquelau, quando Herodes morreu. Ele foi até Roma, recebeu seu reino, e eles mandaram os seus concidadãos mandaram uma comitiva junto para Roma, porque não queriam que Arquelau reinasse sobre eles. E, em verdade, Arquelau entrou num teste. O governador de Roma não deu o reino para ele, nessa história. Ele colocou ele sobre 10 cidades. Ele virou um tetrarca. E ele não foi um bom governador sobre essas 10 cidades e perdeu o seu reino sobre essas cidades. Por causa dessa comitiva que foi até Roma, levantando-se contra ele, não querendo que ele reinasse sobre eles. Então Jesus está contando uma história que todo mundo conhece muito bem aqui. Mas nessa história de Jesus, o nobre é ele, o reino onde ele vai é a destra de Deus buscar, e esses concidadãos são os judeus que estão contra ele, né? São concidadãos dele e dizem que não querem, eles o odeiam e dizem que não querem que ele reine sobre eles, não é? Então, irmãos, todas as vezes que nós vamos trabalhar para o Senhor, preste atenção, teremos oposição. O mundo não quer que o Senhor Jesus reine sobre ele. Amém? Então, quando nós estamos trabalhando, ganhando pessoas para Cristo, edificando os irmãos, há guerra. Se há edificação, há guerra. Há contenda. Há pessoas que vão se levantar contra nós. Não vai ser um terreno fácil. Amém?
Recebemos a capacidade do Senhor e teremos oposição. Se levantará pessoas para se oporem a esse trabalho, porque eles não querem que Cristo reine sobre eles. E é através da igreja que este reino de Cristo se manifesta para o mundo. E é através das nossas vidas. E é através de todos os irmãos. Amém? Todos receberam capacidade. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai ter desculpas diante de Deus. O Senhor disse, trabalhai. Ah, irmão, o que eu devo fazer? O Senhor disse para você. Ok, irmão? Negociai. Mas vai ter problema? Vai, negociai. Amém? Então chega o dia da vinda. E diz o verso 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do seu reino, mandou chamar seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Veja, irmãos, você quer ver que figura é essa? É muito simples, irmãos. Você tem as pessoas que têm habilidade para fazer com que o dinheiro renda, não tem? Você dá R$100 na mão dele e ele rende 120. Ele rende 200. Ele sabe manejar bem aquilo que recebeu e faz com que aquilo multiplique. Não é assim? E é essa figura que Jesus está usando aqui. Jesus confiou a eles riqueza. Agora cabe a eles negociar para que isso produza. E ele quis saber que negócio cada um conseguiu. Então nós todos, irmãos, essa parábola, ela diz respeito ao tribunal de Cristo. Nós todos vamos comparecer lá. E cada um de nós vai receber aquilo que de bom ou de ruim fez por meio do corpo. Amém? Não tem desculpa para nenhum de nós. Compareceu o primeiro, disse, veja o primeiro, irmãos, que servo fiel. Primeiro ele diz assim, Senhor, a tua mina rendeu. Ele não diz assim para o Senhor, irmãos, Senhor, veja o que eu fiz com a tua mina. Veja como eu sou habilidoso. Como eu produzo bem. Tu me deu um pouquinho, olha como a minha capacidade desenvolveu tanto, Senhor. Ele não diz isso para o Senhor. Ele diz, Senhor, a tua mina rendeu. Por si só, porque eu não deixei ela escondida, ela rendeu. Amém, irmãos? Porque é a vida, irmãos. A vida de Deus. Ela por si só produz. Amém? Se nós estamos movimentando essa vida. Se nós estamos ocupados com ela. Se nós estamos negociando. Não é? Negociar, irmãos, é quando nós estamos diante de alguém que não tem a Cristo e nós estamos ansiosos por contar essa boa nova para aquela pessoa. E muitas vezes nós temos que contar essa boa nova para pessoas que se dizem cristãs. Ontem eu estava com um jovem e perguntei para ele, se você morrer hoje, para onde você vai? Aí ele olhou para mim e disse, bom, essa pergunta é muito difícil para responder hoje. Não sei. Aí eu pensei, mas ele não se diz um cristão? Como é que ele não sabe para onde ele vai? Então precisa falar uma boa nova para ele. Para onde ele vai? Se ele realmente tem a Cristo. Por que ele não tem segurança? E quando você conta a boa nova, você está negociando. Amém, irmãos? Você está trabalhando. Você está produzindo. Quando você está edificando a vida de um irmão, você está negociando. Você está movimentando essa vida. Amém?
E você vai dizer para o Senhor, Senhor, a tua mina rendeu 10. Ele trabalhou para o Senhor, amém, irmãos? Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Quando a gente lê Atos capítulo 16, por exemplo. Aparentemente você vê que Paulo não sabia para onde tinha que ir. Mas ele não estava parado. Não é assim? Os irmãos podem segurar suas Bíblias e leiam Atos capítulo 16. Verso 6. Percorrendo toda a região da Galácia e Frígio, tendo sido impedidos pelo Espírito do Senhor de pregar a palavra na Ásia. Ou seja, ele estava em movimento. Mas não era aquele lugar que o Espírito Santo queria que ele fosse. O que aconteceu? O Espírito Santo o impediu. Mas ele estava trabalhando, negociando. Não é, irmãos? E diz, então como o Espírito Santo o impediu de entrar na Ásia, diz, defrontando Mícia, tentava ir para Bitínia. Ou seja, outro lugar. E ele estava fazendo o que, irmãos? Pregando o Evangelho. E diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, tendo contornado Mícia, desceram a Trode. Então, ele tem uma visão de noite de um varão macedônio que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E a gente sempre fica dizendo assim, né? Deus impediu Paulo de ir para a Ásia, para Bitínia, e depois direcionou ele para onde? Para Macedônia. Mas ele estava parado, irmãos? No que dependia dele, ele se esforçava. Ele não estava parado. Porque ele sabia que o Senhor voltaria e disse para os seus servos, negociai, até que eu venha. Então, muitas vezes, nós estamos esquecidos dessa ordem do Senhor. Eu não quero ser ativista, irmão. Né? Tem tantas pessoas fazendo tantas coisas que o Senhor não mandou. Mas isso às vezes é desculpa para nós não fazermos nada, irmãos. E Paulo diz, portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Amém? Abundantes, fazendo sempre mais na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é sem propósito. O Senhor já deu um trabalho para nós, irmãos. Não é verdade? Nós estamos todo dia com pessoas que precisam de Cristo. Nós estamos todo dia com pessoas que precisam do Evangelho. Nós estamos todo dia com irmãos que precisam ser edificados. Nós temos trabalho. Amém? Não é assim? Todos nós recebemos capacidade, como Jesus disse aqui. Amém? E ele continua dizendo, né? Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor, muito bem, servo bom. Foste fiel no pouco. Terás autoridade sobre 10 cidades. Isso é o milênio, irmãos. Essa é a recompensa desse servo no milênio. Ele foi fiel no pouco. Então, ele recebeu mais. Não é assim? Não é assim, irmãos? O Senhor deu habilidade para ele. Ele foi fiel. O que aconteceu com ele? Ele recebeu mais. A mina produziu. Quando o Senhor voltou, ele tinha 10. Mas talvez na caminhada toda dele, ele não ganhou 10 de uma vez. Ele foi fiel no pouco. Amém, irmãos? Foi confiado mais a ele. Nesse mais ele foi fiel. Foi confiado mais a ele. Nesse mais que ele recebeu, ele foi fiel. Foi confiado mais a ele. Então, quando o Senhor chegou, ele tinha
10 minas. Ele fez com que a vida fluísse, rendesse. E o Senhor alcançou fruto para si. E o Senhor o recompensou. Amém, irmãos? E disse, muito bem, servo bom. Isso é você chegar no final da carreira, irmão, na ressurreição, diante do Senhor, e receber elogio da parte do Senhor. Não repreensão. Receber louvor da parte de Deus. Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, eu te dei só uma mina. Eu voltei e tu me entregaste 10. Você obedeceu a minha ordem. Negociai até que eu venha. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Esse já tem um tratamento diferente, irmãos. Muito bom não tem para ele. Não é? Não tem servo bom para ele. Muito bem. Ficará sobre 5 cidades. Aqui, irmãos, todos tiveram a mesma capacidade. E cada um negociou sobre essa capacidade. Aquele que produziu fruto para o seu Senhor, recebeu louvores. Amém? Então você vê que tem classes no reino. Amém, irmãos? De pessoas. Alguém que dedicou-se inteiramente à vida de Deus, receberá louvores, governará sobre 10 cidades. O Senhor tem prazer em galardar seus filhos. Amém? O segundo diz, terá autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que guardei embrulhada em um lenço. Sabe que lenço é esse, irmãos? Essa palavra lenço aqui é a palavra do lenço que envolve o morto. É a mesma palavra que diz que Lázaro estava envolto em faixas. É você pegar a vida de Deus e ofuscá-la pela morte, pelas coisas do mundo. Não fazê-la produzir nada. É você guardar, dizer, quando o Senhor voltar, eu vou dizer, eu sou filho, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a tua vida, Senhor. Não é? E veja, e guardei embrulhado num lenço porque tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras onde não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu o Senhor, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabe, irmãos, é o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás condenado. Vou fazer a árvore boa o seu fruto bom, fazer a árvore má o seu fruto mau, pelo fruto as conhecereis. No dia do juízo nós vamos ser julgados por essa medida, irmãos. Essa é a medida que nos julgará. Os irmãos sabem que esse servo é mau e ele tinha um Deus que era como se fosse um terror para ele. Por que ele tinha medo do Senhor, irmãos? Que Senhor ele conhecia? Por que será que ele estava apreensivo com respeito ao seu Senhor? Porque ele não tinha segurança na vida que ele recebeu de Deus. Porque ele desconhecia o Senhor que ele havia crido. Ele tinha uma visão totalmente equivocada do Senhor. Ele tinha o Senhor como um Senhor mau, que coloca, tiras o que não pusestes e ceifas onde não
semeastes. Isso é uma realidade quanto ao Senhor, irmãos. O Senhor deu a mina para ele, irmãos. O Senhor não deixou ele sem nada. O Senhor deu aquilo que produz para ele. O trabalho dele era negociar. Amém, irmãos? E diz, por que não deste o meu dinheiro, não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. Isso é muito interessante nós entendermos. Porque às vezes nós temos uma capacidade de Deus, mas nós temos medo, nós temos... não compreendemos direito o Senhor. Então nós devemos nos associar com aqueles que negociam. Aqui a ideia é que você devia dar o dinheiro aos cambistas, aqueles que fazem movimentar o dinheiro. Então, se eu sou alguém que tenho R$1.000, mas eu não sou um bom administrador, e os meus investimentos são péssimos, e o Israel é um bom administrador, então eu pego o meu recurso e associo-me com ele, para que, através da capacidade dele, aquele meu recurso seja aumentado. Essa é a ideia, não é os banqueiros de hoje. É aqueles que negociam. É o que Paulo disse, por exemplo, a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, né? Que pediram com muitos rogos a graça de participarem do serviço de Paulo, de estarem cooperando. E primeiro eles haviam se dado a Deus e depois a Paulo, a eles, por vontade de Deus. Eles se associavam com aqueles que estavam produzindo. E quando você se associa com alguém que está produzindo, você vai começar a produzir. Amém, irmãos? Se você não tem capacidade sozinho, você tem medo de Deus, você entende Deus como um Deus que é melhor você guardar o que recebeu dele, porque imagina, não é? Então você deve se associar com aqueles que estão produzindo, com aqueles que estão ganhando pessoas para Cristo, com aqueles que estão edificando os santos, para que a sua mina produza. Amém? E logo você vai ver que você vai também começar a funcionar. Amém? E se você fizer isso, o Senhor receberá algo na sua vinda. E ele disse aos que o assistiam, tirai-o-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Que sério, né, irmãos? Pois vos declaro, a todo o que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Então existem pessoas que têm capacidades da parte de Deus hoje e que perderão sua capacidade por fazer mau uso dela, irmãos. Então pode ser que você seja muito perspicaz para algo hoje e na vinda de Cristo você perderá isso. E esse irmão que foi fiel ao Senhor receberá aquilo que era a sua parte. É isso que Jesus está falando aqui, irmãos. Então o assunto é muito sério. Amém? Amém, irmãos? Um nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar próximo do seu reino e voltar. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele chamou os seus servos e deu a cada um talento. Aliás, uma mina. E disse, negociai. Alguém aqui tem desculpa, não? Alguém aqui vai poder dar desculpa para o Senhor na sua vinda, irmãos? Você tem a vida de Cristo, tem o Espírito Santo, tem a natureza divina, negociai. Ah, irmão, mas eu não preciso fazer uma faculdade teológica primeiro para saber tudo da Bíblia, todos os versículos certinhos, para começar a negociar? Não.
negociai, trabalhai. Amém? Seja fiel naquilo que você recebeu. Seja fiel no pouco. Ande segundo a luz e em fidelidade à luz que você tem. Mas não deixe de fazer. Nós não podemos deixar de trabalhar, irmãos. Amém? Nós devemos ganhar. Devemos edificar. Devemos ser fiel àquilo que recebemos. Devemos fazer essa vida se movimentar. Amém? Que essa vida possa se movimentar. O Senhor está pedindo isso de nós. Amém? Nós estamos com pessoas que não têm a Cristo. Nós temos a Cristo. Essa vida deve se movimentar. Ah, irmão, mas eu não sei nem pregar o Evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo ressuscitou para a sua justificação. Você sabe que aquela pessoa é perdida e vai para o inferno. Negociai até que eu venha. Então Paulo não estava parado, amém, irmãos? Jesus disse para ele, negociai até que eu venha. Então se o Senhor não falou nada, eu vou para a Bitínia. Eu vou para a missa. Né? Eu vou para tal lugar. Ah, o Senhor impediu. Daí o Senhor, agora tá claro, é aqui. O Senhor disse, mas o que ele estava fazendo? No que depender dele, ele está trabalhando, irmãos. Amém? Onde ele estiver, ele está trabalhando. Para o Senhor. Este é o propósito de Deus para nós, amém? O Senhor nos deu sua vida não para ficar. Amém? Alguns irmãos dizem o seguinte. O Senhor te tirou de algum lugar, amém? Aí você começa a ver. Do inferno, das trevas, sob o domínio do diabo, do mundo. Não é? E Ele colocou você em Cristo para. Esse é o motivo, para alguma coisa. Não sem propósito. Não só para você ir morar no céu um dia. Tem um propósito. E você diz assim, eu digo assim, não sei. Bom, está aqui o propósito. Negociai até que eu venha. Seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante é o irmão que está num lugar e vê alguém que não é crente. Não vai ser chato, mas ele já está, Senhor. Traz uma oportunidade, Senhor. Me dá ousadia para perguntar sobre a alma dele. Para onde vai a alma dele? Se ele morrer hoje, para onde ele vai? Porque as pessoas morrem todos os dias, irmãos. Não é? E para onde ele vai? Quando ele está vivo, há esperança. Para ele crer, ser regenerado, nascer de novo. Aí o Senhor tem mais um trabalhador. Amém, irmãos? No que depender de nós, nós devemos nos esforçar. Amém? E se nós formos fiel no pouco, amém? Sobre o muito, nós seremos colocados. Então, na sua vinda, o Senhor nos recompensará. Os irmãos fiéis são os irmãos que vão ter habilidades para reinar. E governar sobre 10 cidades. Não é? Sobre 5 cidades. E isso não está longe de nós, irmãos. Está disponível para nós. E concluindo, nós vamos dar uma olhadinha rápida para acabarmos esse tema na parábola que a Ana citou dos talentos. Porque aqui você tem um mistério na parábola dos talentos. Há diferentes níveis de capacidade. E a parábola dos talentos fala não só de coisas espirituais, mas de coisas naturais. Todas as habilidades, e é muito difícil para os crentes, irmãos. Nós temos uma teoria na nossa cabeça que eu só recebi coisas de Deus depois que eu criei. Antes de eu crer, né, o Senhor não estava muito ligando para mim, não, né?
que eu passei na vida, o que eu aprendi. Isso aí não importa para ele, não. Né? É diferente do que Paulo pensava, né? Aprove aquele que me separou antes de eu nascer, me chamar. Então Paulo já era separado antes de nascer para Cristo. E Paulo foi preparado por Deus. Tudo aquilo que Paulo viveu foi um período não sem propósito. Amém? E Paulo tinha muitas habilidades. Então, como nós temos dificuldade para entender isso, irmãos? Porque em todas essas habilidades naturais que Deus nos concedeu, nós as deturpamos e usamos para o mal por causa do pecado. Então, porque nós deturpamos e usamos aquilo que Deus nos deu para o mal, nós pensamos que aquilo é mal. Não é? Então Deus deu a alguns irmãos, já antes de se converterem, habilidade com a música. Isso é uma habilidade natural. Outros têm muito entendimento em economia, muita capacidade de administração. Não foi o diabo que deu para eles isso, irmãos. Foi o Senhor que deu para eles. Eles deturpam isso e usam para o mal e para os fins malignos. Amém? Mas foi o Senhor que deu para eles. Aqui você tem os talentos, segundo o dunamis de cada um, segundo a capacidade de atuar de cada um. Então tem pessoas que têm habilidades. Umas têm 5, outras têm 2, outras têm 1, mas têm habilidades. E nós não precisamos ficar debatendo, Senhor, o irmão tem muita habilidade. Por que eu não tenho a habilidade que ele tem? Sabe por que nós não devemos debater sobre isso, irmãos? Porque quando o Senhor volta, o Senhor não pergunta para o Oberdã sobre a habilidade do Israel. Por que tu não produziu segundo a habilidade dele? Na parábola das minas, todos são cobrados iguais. Na parábola dos talentos, cada um é cobrado segundo aquilo que recebeu. Então, se o irmão recebeu mais, ele é cobrado mais. Porque aquele que muito é dado, muito lhe é requerido. Mas aquele que recebeu um pouco menos, é cobrado segundo aquilo que recebeu. Então nós precisamos estar atentos para isso. E isso abrange todas as nossas capacidades naturais. Existem irmãos capacitados por Deus para trabalhar com coisas manuais. São artistas, são esculpidores em madeira. Não é? São pintores de quadros, são músicos. Cada um tem alguma habilidade que Deus deu, foi Deus que deu. E vai ser cobrado segundo aquilo que recebeu de Deus. Você não vai ser cobrado, por exemplo, você não vai ser cobrado de ser um bom músico se você não recebeu essa capacidade. Mas com a capacidade que você recebeu de Deus, você tem que trabalhar. Então o músico vai ter que ensaiar bem, para ele tocar bem. Amém? Porque se ele não ensaiar, ele vai tocar mal. Ele tem habilidade ou não tem? Nós que somos músicos aqui, eu e Israel, entendemos um pouco sobre isso. Né? Se nós ensaiamos, nós sabemos tocar bem. Mas se nós ensaiamos, nós tocamos bem. Se nós não ensaiamos, não tocamos bem. E nós todos recebemos talentos de Deus. Nós temos habilidades que Deus nos deu. Cada um vai ser cobrado segundo aquilo que recebeu. Vamos ler lá, irmãos. Mateus 25, 14. Depois da parábola das 10 virgens, tem a parábola dos talentos, que é diferente da parábola das minas. Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Esses são os nossos talentos. Amém? É interessante, por exemplo, um irmão
que tem uma habilidade, por exemplo, com idiomas, ou outro tem a habilidade de ensinar, é um bom professor, ele recebeu de Deus essa habilidade. E ele tem que fazê-la para Deus. Amém, irmãos? A um deu 5 talentos, 60.000 denários. 60.000 se for de prata. Se for de ouro, é 30 vezes mais. É 1.800.000 denários, se for de ouro. 30 vezes mais. A outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então, irmãos, há níveis diferentes nesse sentido. E nós não devemos ficar tristes com isso. Ah, como o Senhor deu talentos para o irmão e como eu tenho tão poucos. Ele será cobrado segundo os talentos dele. E você, segundo os seus. E quando você vai ver o resultado do que recebeu 2 talentos, ambos entraram no gozo do seu Senhor. Porque cada um foi cobrado segundo aquilo que recebeu. Então, se houvesse uma distinção, né, irmãos? Veja lá uma distinção de recompensas para igualdade de doação da parte de Deus. Aqui há diferenças de talentos e não há distinção. Todos os 2 entram no gozo do seu Senhor. Então parece que o irmão que recebeu poucas coisas de Deus deve ser fiel, trabalhar com elas, amém? E não ficar preocupado com a vida do outro que recebeu mais. Ou que recebeu mais, ficar preocupado com a vida do que recebeu menos. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente para fazer o quê? Negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Porque o trabalhar para o Senhor é bem idêntico ao das minas. Mas esse que escondeu na terra é bem idêntico ao que enrolou no lenço. Só que esse usou sua capacidade para o mundo. Isso é esconder na terra, enterrar. Se ele era um bom músico, ele deu todo o seu talento para o mundo. Então ele era um bom músico. E ele virou um homem de fama no mundo. Ele deu o seu talento para o mundo. Ao invés de trabalhar para Cristo, ele foi fazer tijolos para Faraó. Ao invés de usar o seu talento em benefício de Cristo, ele usou o seu talento para as coisas do mundo. A habilidade dos irmãos é muito variada, irmãos. Nós que sempre estamos em contato com os irmãos, nós podemos dizer, o irmão tem habilidade nisso, o outro naquilo, o outro naquilo. E há muitas diferenças de habilidades e de talentos que Deus deu. Não é? Há uns fazem mais, têm mais talentos, outros um pouco menos. Mas você vê claramente as habilidades que os irmãos têm. Mas também vê que muitas vezes nós, irmãos, estamos usando os nossos talentos e os enterrando no mundo, para o mundo. Entregando aquilo que Deus nos deu para benefício do mundo. E o que seria entregando para benefício do mundo? Irmão, eu tenho talentos da parte de Deus, mas eu preciso trabalhar, irmão. Não é? Preciso render, irmão. É meu dinheiro. Dinheiro preciso, irmão. Não é? Ninguém está falando que não precisa trabalhar, ou que com a habilidade que o Senhor lhe deu, você deve fazer tudo só para a obra e de graça. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando de alguém que usa a sua habilidade
para benefício de Cristo, aonde estiver. Então ele é um advogado que advoga para benefício de Cristo. Para que Cristo receba frutos daquilo que ele, através da onde ele recebeu. Então onde ele está, entre seus amigos advogados, ele é um missionário que prega o Evangelho e ganha os advogados para Cristo, e às vezes na linguagem dos advogados. Não é como vários irmãos que eram juristas. Vários que até mesmo defenderam a fé em meio a impérios que queriam destruir os outros irmãos. E se levantaram em defesa da fé, mostrando a coerência e a clareza das leis ordinárias de Deus no universo e como a humanidade dependia delas para uma boa convivência entre todos. E eram homens de Deus, servos de Deus. Usaram o seu talento em benefício do Evangelho. Professores que ensinam matemática, português, história, para benefício do Evangelho. Advogados que advogam para benefício do Evangelho. Pedreiros que constroem para benefício do Evangelho. Serralheiros que trabalham em serralheria para benefício do Evangelho. Pintores que pintam para benefício do Evangelho. Músicos que estudam, tocam, apresentam-se para benefício do Evangelho. Os talentos que Deus nos deu, entregues a eles. Lembra aquela música que nós cantamos, do irmão Newton? John Newton? Desejo ser somente teu, vem toma posse do que é teu, me libertaste. Liberto fui do inimigo, com meus talentos, quero sempre em paz, seguir-te até o fim. Deus nos deu habilidades para a sua glória. Esses são os talentos, irmãos. Então, como nós temos que separar, irmãos, sabe o que acontece conosco? Nós temos uma dificuldade muito grande. Porque assim, nós tivemos uma vida promíscua até conhecer a Cristo. E nós éramos um bom advogado. Né? Mas uma vida promíscua. Então, daí quando nós encontramos a Cristo, às vezes nós temos uma certa confusão. Nós pensamos assim, agora eu tenho que deixar de ser advogado. Agora que eu sirvo a Cristo, eu devo lançar isso fora. E o Senhor nunca mandou você lançar fora aquilo que Ele deu de talento para você. Ao não ser que isso afete sua fé, mas Ele diz para você passar esse talento pela cruz e consagrar Ele. Amém, irmãos? Consagrar a Cristo. Submeter Ele a Cristo. E purificar Ele em Cristo. Porque se você era um advogado, agora você não faz mais falcatrua. Você não faz mais cambalacho, mais enganos. Mas você pode ser alguém que advoga para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você pode ser um professor que ensina para a glória de Deus. Você pode ser um serralheiro para a glória de Deus. A irmã pode ser uma fisioterapeuta para a glória de Deus. A irmã pode exercer a profissão da irmã para a glória de Deus. O Israel pode exercer a profissão dele para a glória de Deus. São as habilidades que Deus deu. Você já viu que nem todos sabem mexer com madeira, irmãos? Nem todos sabem mexer com metal. Nem todos sabem mexer com construção. Nem todos sabem mexer com administração. Nem todos sabem advogar. Nem todos sabem engenhar. Nem todos. É o que você encontra lá em em Êxodo, capítulo 35. Abra lá a sua Bíblia. Então, talentos vão além dos espirituais, amém, irmãos? Abrange toda a nossa vida e as coisas que nós temos habilidades naturais que Deus nos deu.
verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel, Êxodo 35, verso 30. Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho em madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. A ele e a Aoliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Agora esse já tem outra habilidade. Enchei-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. E a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, a de tecelão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenhos. Sim, trabalharam Bezalel e Aoliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Amém, irmãos? Aqui você tem uma pessoa que tem habilidade para entalhar em madeira, fazer peças de ouro, de prata, de bronze, costurar em tecido, bordar. Aqui você tem várias atividades, amém, irmãos? E que o Senhor deu a habilidade, a inteligência, a sabedoria. Então, quando você olhar um quadro, irmão, que alguém pintou, você saiba que essa pessoa recebeu habilidade da parte de Deus. Amém? E se quando ele se tornar um irmão, aquilo deve ser feito para a glória de Deus. Como Paulo disse em 1 Coríntios 10, 32, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, nossos talentos são dados da parte de Deus para a glória de Deus. Os cristãos fariam grande diferença no mundo, amém, irmãos? Se não estivessem tomando das suas habilidades e enterrando, e usando no mundo, para benefício do diabo, para benefício do mundo, para benefício de Faraó. E Faraó é um senhor severo. Não faça tijolos para Faraó. Amém, irmãos? Que as nossas habilidades sejam dadas, que foram dadas por Deus, sejam convertidas para benefício do Evangelho. Amém? Depois de um tempo, verso 19 de Mateus 25. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esse é o tribunal de Cristo. Amém, irmãos? O que o Senhor fez? Ajustou contas com eles. E aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Amém, irmãos? O que ele diz? Confiaste-me. Foi Deus que deu para ele, amém, irmãos? Ele negociou com os talentos. O Senhor recebeu lucro daquilo que ele deu àquele servo. Amém, irmãos? Veja, diz o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha só o que diz para ele, irmãos. Irmãos, todos nós devemos ter clareza disso. Essa é a nossa esperança, irmãos. Uma alegria indivisível. Uma alegria que ninguém pode nos tirar. Entra para a alegria do teu Senhor. Amém? Veja que maravilhoso, irmão. Senhor, tu me deu 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Amém?
Os irmãos veem, irmãos. O Senhor me deu habilidade para tal coisa. Eu produzi fruto para Ele. Nele, com essa habilidade. Então essa é a diferença básica entre a parábola das minas e a dos talentos. Na parábola das minas, todos receberam igual. Amém? Cada um produziu numa proporção, e aquilo diz respeito a tudo que todos os crentes têm em comum. Aqui não. Um irmão tem habilidade mais que o outro. Ele não será cobrado pela habilidade que o outro tenha mais, pelo aquilo que ele recebeu. Mas isso diz respeito a tudo que somos, tudo que temos, até mesmo naturalmente. E se temos usado isso para benefício de Cristo, se temos usado aquilo que o Senhor nos deu naturalmente, porque quando você vê uma criança, irmãos, você já percebe a habilidade que aquela criança tem. Para que a aptidão ela tem facilidade. Você não percebe? Percebe, irmãos? E se ela desenvolve aquilo, então ela vai ser alguém que produz muito naquilo que ela aprendeu. Outros já não têm habilidade para aquilo, mas tem para outra. Esse é até um trabalho dos pais, não é verdade, irmãos? Ver a vocação dos filhos naturalmente. Não é? E é assim conosco com Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, o Senhor não diz assim, tu era um engenheiro, agora tu não vai engenhar mais nada. Tu não vai criar mais nada, tu não vai desenvolver mais nada. Agora, tu vai ficar só pela rua andando e falando de Jesus. Não foi isso que Deus fez. Talvez Ele chame alguns só para isso. Mas outros, Ele chamou lá entre os engenheiros, lá entre os advogados, lá entre os doutores. Aliás, irmãos, nós somos devedores aos escribas e aos doutores que Jesus disse que enviaria. Porque eles têm protegido o Evangelho nas universidades, eles têm desenvolvido faculdades que glorificam o nome de Deus, que não envergonham o nome de Deus. São habilidades que Deus deu. São doutores em muitas línguas, têm muitos talentos. Não é verdade? E têm produzido para a glória de Deus. Têm defendido o Senhor onde estão. Não têm envergonhado o nome do Senhor. Têm pregado o Evangelho na sua classe com os quais eles se relacionam. Não é? Então o irmão crente que é músico vai ganhar muitos músicos. Vai edificar muitos irmãos. O irmão fisioterapeuta vai ganhar muitos fisioterapeutas. Não é? O advogado, muitos advogados. O médico, muitos médicos. O professor, muitos professores. O carpinteiro, muitos carpinteiros. O marceneiro, muitos marceneiros. O pedreiro, muitos pedreiros. Porque ele está usando aquilo que ele recebeu naturalmente de Deus para a glória de Deus. Ele dá testemunho para os seus clientes, para os seus amigos, para todos que estão à sua volta. Então, se ele é um crente, veja como isso limita nós, né, irmãos? Você vai perder num negócio. Você prefere perder que o nome de Cristo seja envergonhado. Você vai fazer uma mesa para o seu cliente na marcenaria. Você vai fazer para que o nome de Cristo seja glorificado e o Senhor receba frutos daquele trabalho. E que, se for da vontade de Deus, aquele trabalho sirva para o Evangelho chegar até a vida de alguém. Porque ele fez para Deus, para a glória de Deus. Ele não misturou com o mundo. Ele não enterrou a sua habilidade. Então, irmãos, por isso que no século XVI e XVII, no período da Reforma, os irmãos tinham esse princípio de vida. Só a Deus a glória. Seja tudo feito para a glória de Deus. Então o marceneiro fazia uma cadeira para Deus e não para os homens. O pedreiro fazia uma casa para Deus. Isso não está dizendo que ele fazia para Deus e fazia de graça para os outros. Não, o Senhor o abençoava monetariamente com o seu trabalho, porque digno é o trabalhador do seu salário.
Mas aquele trabalho não era para o patrão dele, era para Deus. Ele usou o seu talento para a glória de Deus. E diz, verso 22, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo. Olha, veja só, irmão, irmã. O que recebeu 5, produziu 5, e o que ele recebeu do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. O que recebeu 2, produziu 2, e recebeu do Senhor o que, irmãos? Muito bem, servo bom e fiel. É assim, irmãos? Veja porque tem diferença lá na outra, irmãos. O que recebeu 1 e produziu 10 minas, o Senhor disse, bem-aventurado és. Muito bem, servo bom e fiel. Para o que recebeu 1 e produziu 5, o Senhor disse, reinará sobre 5 cidades. Não tem muito bem, nem servo bom e fiel. Aqui, irmãos, tem 5 talentos. O servo produz conforme o que recebeu. E recebe da parte do Senhor louvor. O outro tem 2 talentos. Produz segundo o que recebeu. Recebe da parte do Senhor. Amém? Não tem diferença aqui, irmãos. Se você recebeu 2 talentos, seja fiel naquilo que recebeu. Se você recebeu 5, a quem muito é dado, muito lhe será requerido. Amém? E continua dizendo, verso 23, Senhor, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vem aquele que entregou as suas habilidades para o mundo. E diz, chegando por fim ao que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, ou enterrei. Usei ele no mundo, para as coisas do mundo, para benefício do mundo. Respondeu-os, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Isso é uma pergunta, irmãos. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Tirai-o, pois, o talento. Que terrível, né, irmãos? Ou seja, o irmão tinha uma habilidade nesta vida. E, quando o Senhor voltar, ele vai perceber que a perdeu. Tirai, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em abundância, mais o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então tem pessoas que são inteligentes nessa vida, irmãos. No milênio serão menos inteligentes. Tem pessoas que têm habilidade com música nessa vida. No milênio não terão mais essa habilidade. Tem pessoas que são engenhosos nessa vida. Perderão suas habilidades. Terrível, né, irmãos? E se dará ao que produziu. É uma dura palavra para todos nós, irmãos. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o resultado para um crente no tribunal de Cristo, irmãos. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A disciplina para os filhos de Deus. Amém? O Senhor não nos chamou para ser irresponsáveis. O Senhor nos chamou para termos responsabilidade. Em tudo, desde que abrimos o nosso olho de manhã cedo, até quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro à noite. Durante toda a nossa vida, com todas as habilidades que Ele nos deu, sejam espirituais,
sejam naturais, Ele é o nosso Senhor. Tudo é para Ele. Amém, irmãos? Aí nós temos uma questão importante, só para concluir. Não confunda, irmão, os malefícios e o prejuízo do pecado com as habilidades que Deus te deu. Amém? Às vezes, por exemplo, Agostinho, por exemplo, era um grande professor de retórica, mas era um prostituto. Então talvez ele usava a sua profissão para ludibriar mulheres e ter relações ilícitas, não é? Porque era um grande retórico, um grande professor. Mas um dia ele encontrou a cruz de Cristo. Daquele momento em diante, ele abandonou toda a luxúria, a prostituição, a ponto de uma das mulheres que tinha um caso com ele correr atrás dele na rua e ele não responder, ela dizer: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E quando ela pegar nele e virar para ela, ele dizer: o Agostinho que você conheceu não existe mais. Mas ele continuou sendo um excelente professor. Amém, irmãos? Entre outros tantos irmãos. Então ele verificou os prejuízos do pecado. É que nós às vezes vemos, irmãos, só gostaria de falar, eu lembro-me que existia um pregador que na época de 80 pregou uma mensagem sobre as amputações que nos trazem benefício. E ele começava essa mensagem dizendo que os cristãos pensam que porque que se tornaram cristãos, devem lançar fora as habilidades que Deus lhes deu. Então ele era um artista. Ele pegava uma tela e fazia um maravilhoso quadro. Isso foi uma habilidade que Deus deu para ele. Mas quando ele se tornava um crente, desses crentes que achavam que tinha que lançar tudo fora, então ele dizia: não, isso aí é do diabo. Isso eu nunca mais vou pintar um quadro porque era o diabo, foi o diabo. Aí ele jogava fora um talento que Deus lhe deu. Porque ele achava que isso era ser um cristão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos ter a habilidade de passar tudo que nós recebemos de Cristo pela cruz, mas sermos cuidadosos para não amputar nada que Deus nos deu. Amém? Irmãos, nós todos aqui nessa sala recebemos habilidades que Deus nos deu. Nenhum de nós, pode ser um que tenha mais, o Isa tem uma habilidade, conheço várias dele, né? É um ótimo negociante. Outro é um ótimo tal coisa, outro tal coisa. Nós devemos usar essas coisas para benefício de Cristo. Porque são habilidades que Deus nos deu. Amém, irmãos? E o Senhor vai nos cobrar. Lembra que eu te dei a facilidade de tu ser um bom músico? O que tu fez com isso? Lembra que eu te dei a habilidade, a inteligência, a sabedoria de ser um artesão? O que tu fez com isso? Lembra que eu te dei habilidade, sabedoria e inteligência para mexer com metal, para moldar, para torcer, para soldar? O que tu fez com isso?